Bom, então quando a gente fala nesse grupo específico de pacientes que têm alteração específica renal, a gente tem que lembrar que o principal, né, órgão que vai estar envolvido com esse grupo de pacientes nefropatas são os rins, e a gente tem genericamente como conceito específico desse órgão, né, que são os filtros do corpo, porque esse órgão tem algumas funções importantes, principalmente quando a gente lembra do equilíbrio hidroeletrolítico, né, porque através da filtração do sangue, principalmente, né, que é a principal função que esse órgão tem, que é filtrar o sangue, vai promover esse equilíbrio hidroeletrolítico, culminando assim em outras funções, como por exemplo excretar o principal metabólico dos mamíferos, né, que é a ureia, através da urina, produzir alguns hormônios, a gente pode lembrar, por exemplo, num hormônio importante que é a eritropoetina, outro hormônio também importante que é a renina, também vai sintetizar a vitamina D, que é muito importante para o metabolismo ósseo. Então, alguns hormônios estão também relacionados de forma direta com esse importante órgão que são os rins. Além disso, vai reabsorver substâncias, principalmente que vão agir diretamente nesse balanço hidroeletrolítico do corpo. Aí a gente lembra, por exemplo, sódio, potássio e outros nutrientes também que vão existir. Então, tendo essas funções específicas, a gente consegue entender, né? E de fato observar quando os pacientes têm alterações nesse sistema renal, né, principalmente no rim, porque esse rim ele vai receber cerca mais ou menos de 1,2 litros de sangue por minuto, ou seja, os rios filtram todo o sangue em uma pessoa cerca de 12 vezes por hora, então é extremamente importante, vai trabalhar de forma a executar toda a hemodinâmica desse sistema sanguíneo, promovendo esse equilíbrio hidroeletrolítico, né, dos sistemas de um modo geral. E a gente sabe que com essa filtração do sangue promovendo esse equilíbrio hidroeletrolítico, vai ter um volume urinário, né, através dessa filtração vai ter uma excreta final que é a urina, sendo que essa urina, o normal, é 1 a 12 litros por dia, sendo o ideal pelo menos 500 ml dia, né, não tendo menos que isso. Por isso que uma das informações da anamnese a gente pergunta ao paciente se ele urina pouco, que a gente vai remeter a alguma função específica do rim, ou se ele urina demais, também que vai estar associado, né, que é a poliúria, a outras alterações específicas, né? Por exemplo, diabetes, que vai ter muitas vezes associação com a doença renal, né? E muitas vezes a característica mais importante para essa urina é um aspecto límpido e de cor amarela. Muitas vezes a gente pode solicitar para o paciente, muitas vezes que vão fazer risco cirúrgico ou que tem alterações, né, pré-renais, insuficiência pré-renal, alguma coisa assim, a gente prescreve um exame específico de urina, que é o sumário de urina, ou também chamada EAS, para a gente identificar muitas vezes esse aspecto límpido e a cor associada a isso a urinálise também, que são alguns constituintes que vai estar presente nessa urina. Né? A gente lembra corpos cetônicos, numa quantidade específica, hemácias também numa quantidade específica, e outros eletrólitos, bem como os cristais, né? Que estão também associados e presentes nessa excreta importante, culminado aqui pela filtração do sangue. Nós sabemos que a principal doença que acomete esse importante órgão que é o rim é a insuficiência renal, podendo ser classificada em dois grandes grupos, né, que é a aguda, que tem características específicas, que ela é rápido, reversível, ela pode ter fases, né, pode ser pré-renal, dependendo do fluxo sanguíneo ali no rim, renal, onde tem uma lesão específica do órgão, e também pode ser pós-renal, com relação ao fluxo, né? Muitas vezes vinculado à excreção em si da urina
vinculada àquela filtração deficiente, né? Geralmente ela não necessita de diálise, ou seja, não necessita de um tratamento externo que possa facilitar a filtração desse sangue e geralmente é uma emergência médica. Já a insuficiência renal crônica, ela é lenta e irreversível. Algumas outras alterações, outras comorbidades podem estar associadas. A gente lembra a doença hipertensiva crônica e o diabetes, como também doenças autoimunes e também a glomerulonefrite crônica. Geralmente ela vai precisar de diálise e muitas vezes os pacientes vão ter o tratamento ambulatorial, né? Então são os dois segmentos que a gente pode encontrar quando o paciente é classificado com essa insuficiência renal. O paciente também, quando tem esse tipo de alteração de doença renal crônica, que são muitas vezes doenças no primeiro estágio que possam aparecer, onde sinais e sintomas vão estar associados, como por exemplo, já percebidos pelo doente como náuseas e vômitos, emagrecimento, dores lombares, sonolência e fraqueza, ardor ou dificuldade em urinar, né? O paciente vai ter muitas vezes é, essa alteração, esse sinal e sintoma relacionado à micção, alterações na coloração, muitas vezes a presença de sangue, hematúria, né, lá na urina, passar a urinar muitas vezes, aí a gente lembra da poliúria e da polaciúria, que estão relacionados a esses sinais e sintomas, e também inchaço ao redor dos olhos e nas pernas, né, começa de fato a ter esses edemas, especificamente nessas áreas periocular, e muitas vezes por conta da estase venosa nos membros inferiores. E muitas vezes associado também à falta de apetite e à palidez. Então são sinais e sintomas que podem aparecer na doença renal crônica, muitas vezes vinculado com esses sinais e sintomas associados. Mais além, quando a gente estuda essa insuficiência renal crônica, nós podemos perceber que as pessoas com maiores de 65 anos são os indivíduos mais comuns a ter esse tipo de alteração. Então, quando a gente faz, por exemplo, a epidemiologia desse tipo de alteração, nós podemos ver que 2.000 pacientes, muitas vezes, nesses 2.000 pacientes, 2 vão apresentar essa insuficiência renal crônica. E muitas vezes, esse paciente vai ter alterado outras alterações cardiovascular, gastrointestinal, neuromuscular, dermatológicas, hematológicas e metabólicas, né? Então, muitas vezes é um paciente que não tem apenas a insuficiência renal crônica, muitas vezes ela vai ser secundária à alteração de comorbidade que ele já possui, que ele já tem. E alguns sinais e sintomas específicos na cavidade oral pode aparecer. Entre elas podemos lembrar, né, e citar como a candidíase, petequias, palidez das mucosas, xerostomia, digeusíase e muitas vezes lesões ósseas. Então, essas são as principais alterações que podem acometer a cavidade oral ou o sistema estomatognático como um todo. Além disso, quando a gente, por exemplo, faz o diagnóstico, né, o médico está vinculado ao pessoal da medicina fazer o diagnóstico desse tipo de alteração. Então, a gente tem como exames laboratoriais importantes já mencionados, né, que são no sangue a ureia e a creatinina, e muitas vezes testes específicos, como a taxa de filtração glomerular e o clearance de creatinina. Muitas vezes esses exames eles vão ser específicos para determinar os estágios da insuficiência renal crônica que o paciente tem. Então, a depender desses exames, pode-se fazer um score de estágios para que esse paciente tenha, de fato, um tratamento específico e muitas vezes o médico propor insuficiência renal instalada e muitas vezes esse paciente ter um esquema de diálise, né? E muitas vezes através desses estágios vinculados, o médico vai propor a diálise para aquele paciente, né? Então pode estar vinculado à diálise mais convencional, né, através do sistema sanguíneo, especificamente arterioso e venoso, e também a diálise peritoneal,
que a gente vai ver mais à frente, né? Então a gente sabe que esse tipo de tratamento, a diálise, ele vai proporcionar a filtragem artificial do sangue. Então, na hemodiálise, extrai-se o sangue do corpo, onde se bombeia para o interior de um aparelho que filtra essas substâncias tóxicas, devolvendo à pessoa o sangue filtrado. Então, existe essa máquina aqui, ó, que é a diálise convencional, a hemodiálise, que a gente conhece mais nos pacientes que muitas vezes têm essa indicação. Então, através desse sistema, desse aparelho, onde ele vai ter um filtro específico, ele vai ter um rim artificial, digamos, né? Tanto que todos os pacientes vão ter esse filtro aqui, ó, que é como se fosse uma membrana capilar sintética. Então todos vão marcar, geralmente ficam com o nome deles escritos aqui, porque cada um vai ter o seu, para que seja acoplado na máquina e se consiga, através dessas fístulas, que geralmente são instaladas no membro superior ou no início do tratamento no pescoço, para que de fato se aborde através de um catéter tanto o sistema arterioso como o venoso. Então, geralmente, o arterioso vai levar o sangue para a máquina, filtrando através dessa membrana de filtração sintética, devolver através da circulação venosa, novamente para esse sangue já filtrado. E outra segmentação, e essa muitas vezes é indicada especificamente a depender desses estágios aqui vinculados, né, que é a diálise peritoneal, onde se introduz na cavidade abdominal um líquido que contém uma mistura especial de glicose e de sais que arrastam as substâncias tóxicas do tecido, desses extraindo através de um catéter eliminado. Então, muitas vezes essa diálise ela é feita por sifonação, o paciente tem um treinamento através do pessoal da enfermagem, como ele vai fazer essa instalação. Então, o médico ele fixa um catéter nessa região do peritônio, né, no abdômen, e ele vai injetar esse líquido especial, essa mistura de glicose e sais, e por sifonação vai ser feita a drenagem através de uma bolsa. Geralmente o paciente faz isso em período noturno, quando vai dormir, por exemplo, né? Outros fazem no início da manhã, a depender do tipo de alteração que ele possa vir a ter, da falência renal ou desse estágio específico, né? E aí muitas vezes essa prescrição vai ser feita pelo nefrologista mesmo, né? Então geralmente são os pacientes que muitas vezes está na fila do transplante, por exemplo, que vão e são mais idosos, que têm uma insuficiência renal crônica muito extensa, né? Já passaram por um período, cursaram por um período de insuficiência durante muito tempo, e muitas vezes eles indicam esse tipo de diálise peritoneal. Quando o paciente é mais jovem e tem uma falência renal assim mais agressiva, geralmente quando se pensa no transplante renal, aí se pensa antes de preparar esse paciente para hemodiálise. Muitas vezes essa hemodiálise é indicada, por exemplo, nos pacientes que fazem internação em CTI, quando muitas vezes eles têm o desbalanço, né, do equilíbrio hidroeletrolítico e o sistema renal não consegue dar conta da filtração de tanta medicação associada na internação. Aí, geralmente aqueles pacientes, por exemplo, de CTI fazem essa hemodiálise muitas vezes preventiva para eles não terem colapso, né, do sistema renal. E essas são as duas modalidades que a gente tem, né? Muitas vezes esses pacientes, quando vão fazer a hemodiálise, eles são pesados para saber o nível de edema que eles têm, porque como eles não têm essa filtração do sangue, eles têm muito acúmulo de líquido intersticial. Então eles têm edema, então eles são pesados muitas vezes antes para saber, muitas vezes o tempo de diálise que eles vão ter. E muitas vezes no meio da diálise eles se pesam de novo para saber se aquele edema está regredindo. Então muitas vezes isso acontece. Então quando eles vão fazer os procedimentos eles pesam e muitas vezes eles não têm, eles são não são encorajados, né, a fazer uso de, por exemplo, de ingerir líquidos, porque justamente como não vai ter a filtração do rim, eles vão ter esse acúmulo de líquido nos tecidos, né? Os edemas, os anasarcas, né? Que são esses edemas generalizados que os pacientes muitas vezes têm.
Então, eles muitas vezes são pesados para se saber esse nível e ter uma diálise mais demorada, né, a depender do caso. Então, aqui mostrando para vocês como isso vai acontecer na hemodiálise. Então, é feita uma fístula arteriovenosa e catéteres específicos são injetados para que a coleta do sangue seja feita, vá para aquela membrana e depois volte novamente para a circulação. Então, é feita uma fístula, né? A união da artéria e da veia, que o cirurgião geral geralmente faz, para que o paciente tenha, de fato, o tratamento da hemodiálise. E aqui o catéter realizado na região de peritônio para diálise peritoneal, né, onde ele tem a injeção do líquido de glicose e sais e depois, por sinfonação, esse líquido, através das membranas desse folheto do peritônio, é passado todo aquele líquido intersticial por uma bolsa de drenagem, né? Então, essas são as duas modalidades. Então, muitas vezes, esses pacientes, a gente tem que ter alguns cuidados. Então, muitas vezes, quando eles procuram atendimento, o ideal é que a gente tenha contato com o médico, onde o médico vai descrever o estágio e o controle da doença que ele tem. Então, o médico muitas vezes manda, nos envia esses pacientes já com as indicações específicas do que pode ser feito e o que não pode ser feito. Muitas vezes esses pacientes, quando não tem uma doença estável, deve-se adiar o tratamento odontológico cotidiano, porque o ideal é que ele esteja compensado. Monitorar a pressão arterial antes e durante os procedimentos, muitas vezes isso deve ser realizado. Solicitar hemograma e coagulograma para esses pacientes, principalmente coagulograma, porque esses pacientes muitas vezes eles são anticoagulados, né? Eles usam anticoagulantes mais potentes, aí a gente lembra a heparina, aí por isso que é importante a gente ter o coagulograma, para a gente ver o tempo de sangramento desses pacientes, ver o tempo de protrombina e também o INR, que é o principal parâmetro para ajuste do controle de hemostasia desses pacientes. Muitas vezes as técnicas cirúrgicas elas devem ser rápidas e assépticas, né? Isso a gente já faz independentemente do tipo do paciente. Tempo disponível para agentes hemostáticos, então as hemostasias locais são muito indicadas, né? Para esses pacientes, então usar anestésico com vasoconstrictor e muitas vezes ter, quando fazem exodontias, as espumas de fibrina para melhorar a retração do coágulo. E muitas vezes, para esses pacientes, a gente geralmente pode optar na profilaxia antibiótica para infecção. E muitas vezes isso é muito indicado no médico, mas muitas vezes precisa do médico, do contato com o médico, para a gente fazer o ajuste da dose. Então, muitas vezes, a gente faz a profilaxia antibiótica para infecção para alguns pacientes que não têm infecção renal, a gente geralmente usa 1 grama de amoxicilina, que é o padrão. Quando a gente lembra da profilaxia antibiótica, a gente fala que para infecção não tem muito a ver com a endocardite bacteriana, a gente trata de outra forma, né? Mas para infecção, geralmente, para os pacientes que não têm alteração renal, a gente faz 1 grama. Mas muitas vezes, quando a gente trata de antibiótico, a gente lembra que esses antibióticos têm excreção lá pelo rim, aí muitas vezes o médico faz o ajuste. Então, reduz a dose, geralmente para metade, ou 1/3 da dose. Aí muitas vezes a gente precisa desse contato com o médico para a gente fazer esse ajuste, né? Aí geralmente a gente não consegue fazer 1 grama, a gente faz menos, né, para esses pacientes. E outros, a gente precisa dessa compensação e muitas vezes ele já vem no médico com o ajuste das doses da medicação de acordo com a taxa de filtração glomerular. Aí muitas vezes a gente pensa no ajuste da dose tanto para o antibiótico como também para os analgésicos. Que muitas vezes vocês vão receber já a indicação do médico que os anti-inflamatórios são extremamente contraindicados para esse grupo de pacientes, né? Por provocar maior irritação no sistema renal. Né? Então, para esses grupos de pacientes, a gente sempre lembra dos antibióticos em si e dos analgésicos. Os anti-inflamatórios, muitas vezes, eles são contraindicados. Quando a gente pensa em fazer, tem que ter esse ajuste muito específico do profissional nefrologista
para se saber a taxa de filtração glomerular. Aí ele vai indicar muitas vezes a dose para aquele período de tempo, para aquele dia específico. Então, de forma racional, a gente tem essa contraindicação relativa para os anti-inflamatórios. Então, quando a gente só indicar quando se pode e deve, né? Para esse grupo de pacientes especificamente. Aí a gente lembra tanto dos esteroidais como não esteroidais. Então, para isso, vai ter que ter esse ajuste com o nefrologista, porque vai estar vinculado à taxa de filtração glomerular. Então, como eu já falei, né, a gente evita essas drogas nefrotóxicas, a gente lembra bem, né, dos anti-inflamatórios não esteroidais, e aí a gente tem também os antivirais, como a ciclovir, e alguns antibióticos, que a gente lembra as tetracyclinas e os aminoglicosídeos. Os aminoglicosídeos a gente não tem tanto isso na prática diária, né, na odontologia. Geralmente a gente usa os aminoglicosídeos em ambiente hospitalar, quando os pacientes têm infecções mais generalizadas, aí a gente pensa nesse grupo de antibióticos específicos. Na amoxicilina e a clindamicina a gente tem que usar também com precaução, aí por isso que a gente pensa nessa taxa de filtração glomerular menor que 10, aí geralmente a gente pode espaçar a posologia. Aí, ao invés de 12 em 12, a gente pode fazer a cada 24 horas uma tomada, né, de 500 miligramas. Então, esse ajuste vai ter que ser feito com essa taxa de filtração glomerular. Então, a gente pode fazer aquelas tomadas que muitas vezes os pacientes fazem 3 vezes, a gente diminui para 12 em 12 e até 24 horas. Por isso que tem que ter o maior cuidado na antisepsia, né? Para não provocar infecções nesse tipo de paciente. E a lidocaína a gente usa como anestésico de escolha para eles. Como analgésico de primeira escolha, a gente tem o paracetamol como sendo indicado, né, quando comparado com a dipirona. E muitas vezes, para esses tipos de pacientes, tratar de forma agressiva as infecções orofaciais. Então, muitas vezes para eles, quando a gente pensa nesse tratamento agressivo dessas infecções orofaciais, por ter essa restrição da antibiótico terapia, a gente precisa muitas vezes lançar mão da cultura com antibiograma para saber qual o grupo específico de antibióticos a gente vai usar para a gente fazer aquela dose de ataque para aquela microbiota específica daquele grupo de pacientes. Então, muitas vezes a gente tem que lançar mão desse exame para saber qual grupo vai escolher, já que a posologia, né, a concentração também, a dose, vai estar restrita à taxa de filtração glomerular, indicada lá pelo nefrologista, avaliada por esse profissional. Recomendações adicionais. Geralmente os pacientes que fazem uso, que fazem tratamento com hemodiálise, a gente deve evitar aferir a pressão no braço da fístula, né, porque incomoda e vai ter um turbilhonamento, né, um fluxo de sangue muito aumentado. Então essa pressão pode estar aumentada por conta da localização da fístula. Então a gente evitar fazer a aferição no braço que tem a fístula arteriovenosa. Muitas vezes realizar o tratamento odontológico após a sessão de hemodiálise, então 24 horas depois, nunca realizar o tratamento odontológico no dia que ele fez a hemodiálise. E muitas vezes para esses pacientes a gente também deve avaliar a função hepática e a presença de infecções oportunistas. A função hepática é porque muitas vezes o sistema hepático vai ficar sobrecarregado por conta da ausência da filtração do sangue pelos rins, então esse sistema hepático vai ser mais agredido, né, por conta que vai metabolizar substâncias mais irritantes, né, que de fato o rim que vai fazer essa filtração. Então o rim pode, o fígado vai ter essa perturbação, por conta que o rim não vai fazer a função que ele se destina a fazer. Como doenças específicas, muitas vezes, desses pacientes renal crônicos, quando eles estão descompensados, a gente deve lembrar, por exemplo, da estomatite urêmica. Então, o paciente muitas vezes não vai conseguir excretar a ureia, então ele vai ter, muitas vezes, nas mucosas, principalmente mucosa da boca, o acúmulo dessa ureia, promovendo o aparecimento dessas placas brancas em toda a região da mucosa oral, principalmente na região do ventre de língua,
mucosa jugal, borda lateral de língua e soalho de boca. E aí é um diagnóstico diferencial para outras alterações, como por exemplo candidíase. A depender do paciente, né, a gente praticamente não vê como neve branco esponjoso, né, que é uma alteração que a gente vai encontrar mais no paciente infantil, mais jovem, né, mas também entra como diagnóstico diferencial porque tem esse aspecto corrugado de placa branca que não se destaca a raspagem. Ou muitas vezes também a candidíase hiperplásica, mas muitas vezes ela não vem nessa exuberância, né? Então muitas vezes os pacientes eles têm o diagnóstico de insuficiência renal crônica quando tem essa alteração específica aqui. E aí quando a gente pede muitas vezes o exame de ureia, né, no sangue, a gente vê que ele tem uma excreção mais aumentada, um acúmulo no sangue, não consegue fazer a filtração desse principal constituinte metabólico lá filtrado pelo rim. Então, essa seria a principal alteração que a gente pode encontrar quando o paciente ainda não tem um diagnóstico específico ou quando não está com a doença compensada. Então, pode aparecer esse tipo de alteração. E outro tipo de alteração que pode acontecer que é a doença amiloide, a amiloidose, onde muitas vezes o rim também não vai conseguir filtrar essa proteína importante e muitas vezes elas também podem se acumular na cavidade oral, promovendo essas alterações puntiforme, com essa coloração amarelada, né? Parece, né, que está purulenta, mas é porque tem a substância amiloide, que tem essa coloração mais amarelada nessa região, principalmente da língua, né? Com essas alterações nodulares, né, presentes em toda a superfície da língua, né? Isso também pode acontecer, principalmente os pacientes que fazem uso que têm insuficiência renal crônica, que cursam com hemodiálise, né? Nesse caso aqui, por exemplo, eles já vão possuir, além dessas alterações nos tecidos moles, eles também vão apresentar muitas vezes alterações de membros inferiores, como por exemplo enrijecimento, atrofia dessas alterações, porque a substância amiloide também fica depositada nessas áreas de articulação. Então, os pacientes também perdem a mobilidade. Né? Então, com isso, tem maior dificuldade, por exemplo, de fazer uso de fio dental, ou muitas vezes também de fazer a própria escovação dentária, né? Aí aqui mostrando para vocês um paciente que já é renal crônico e que tem duas fístulas. E essas fístulas é onde eles colocam um catéter para fazer a hemodiálise. Então, quando eles estão descompensados ou quando tem a doença mais agressiva, eles também podem apresentar essa importante alteração que é a amiloidose. E muitas vezes o diagnóstico específico para ela, por ser uma doença de depósito, né, dessa substância amiloide, a gente geralmente tem um diagnóstico específico realizado através de biópsia. Né? Então, muitas vezes a gente comprova através do exame de biópsia para esse tipo específico de doença que pode acometer esses grupos de pacientes.